Galera, vamos ver aqui o Tá na Área, porque também aqui repercutiu, lógico. Sport TV, Grupo Globo, beleza? Crédito de imagem abaixo na descrição, mas aí se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like, porque eu agradeço. Vamos lá conferir. No embalo, a maior goleada da história dos pontos corridos. Essa vitória acachapante do líder Flamengo. Resultados expressivos na briga por liderança no Campeonato Brasileiro. Mas claro que se a Manu Ribeiro já tá por aqui, é que a gente vai falar um pouquinho, já tá o escudo aqui dessa goleada histórica do Flamengo ontem no Maracanã também, com Henrique Fernandes com a gente, Richarlison. Henrique, já começa contigo, amigo. As avaliações, né, desse Flamengo ontem, dessa goleada impressionante, que dá um recado aí para os adversários nessa briga por título brasileiro, principalmente, mas claro, da Libertadores, em que o Flamengo briga também, amigo. Cara, pra mim, assim, nada me impressiona. Esse elenco que o Flamengo tem, jogadores que estão se adaptando a cada jogo e passando a entender o contexto, principalmente aqueles que vieram de fora, né? No caso, vou citar um nome que para mim ontem foi absurdo, que ele entendeu o que ele precisa fazer e o que ele potencializou o time do Flamengo, que é o Saul. Impressionante Saul e Jorginho jogando junto. Aí você fala, poxa, mas dois jogadores que não têm poderio de marcação podem jogar junto? Não só dois, como o terceiro, que é o Arrascaeta. Então assim, Camila, quando esses jogadores eles se juntam e entendem qual é o contexto, aquilo que o Felipe Luiz quer para o seu time, como que o Flamengo faz, ou como que o Flamengo tenta fazer para suprir essa necessidade de quando estiver sem a posse de bola, não tem como dar errado. É impressionante o quanto o Flamengo blindou o seu time nesse sentido e o quanto o Flamengo pressionou Vitória desde o primeiro minuto. Aí não tem como dar errado. 8-0, eu tô com o Ricardinho também. O time ele não pode tomar 8-0 de maneira nenhuma. Não pode, é inadmissível. E aí você tem que ser sabedor, né? Opa, 4-0, tô fora de casa, os caras estão passando o rolo compressor. Peraí, chama os seus amiguinhos, vamos ficar aqui, não toma mais gol. Mas contra o Flamengo, se você continuar achando que qualquer hora eles vão parar de fazer gol, aí vai piorar. Aí vai piorar. Dito isso, que jogo ontem. Pra mim, um dos melhores jogos de time brasileiro no ano foi esse 8-0. E não foi pela fragilidade do adversário, não. Porque muito pode falar, o Vitória. Não, tudo bem, o Vitória não tá bem no campeonato, o Vitória vem de uma segunda divisão, Vitória é um time que não tem tantas opções, mas o Vitória já ganhou de times do patamar do Flamengo, lá de cima da tabela. O Vitória já fez jogos difíceis. Não foi o Vitória, foi o Flamengo. Então, é um jogo para falar realmente o que você falou, para falar para os adversários ficarem de olho e assim, para não deixar o Flamengo chegar em todas as competições que ele vai disputar e querer o título, a gente vai ter que fazer muito mais do que está fazendo até agora. O Vitória não tinha sofrido mais de 2 gols em nenhuma partida em 2025, né? Então mostra também a força desse número, Henrique. Um Flamengo sem piedade, né? O jogo foi resolvido com 3 minutos, 2-0 logo no comecinho, já uma tranquilidade. Mas depois do intervalo, a chuva de gols continuou no Maracanã, né? E aí eu acho que pesou muito ser o Maracanã. E ser o Maracanã, né? Com 60 mil flamenguistas, vendo uma atuação de gala do time, o próprio estádio te impulsiona a seguir jogando. A exigência que o Flamengo sabe que tem no banco de reservas, do Felipe, que vai pra entrevista coletiva sereno, já dizendo que tem coisa pra corrigir num jogo de 8-0. É difícil até perguntar numa entrevista coletiva dessa, né? Mas não sabe como é, assim. É complicado, cara, você fazer algum reparo numa atuação como essa. Eu acho que teve um contributo muito grande, principalmente do início de jogo do Vitória, mas não é qualquer time, como o Rick disse, que constrói 8-0 como o Flamengo fez. Muitos times ontem, com as falhas que pra mim o Vitória cometeu, até na escalação, né? Usar um ponta de lateral direito pra marcar o Samuel Lino, que é um monstro pra jogar bola ali, que tem que ter uma marcação muito bem feita sobre ele, estrear um meio-campista de 19 anos num jogo como esse. Eu acho que houve alguns problemas na escalação do Carille, de forma que com 4 minutos, em 2 erros para mim defensivos, principalmente do Lucas Arcanjo, o goleiro, o Flamengo já tinha construído um 2-0, mas teve um Flamengo que a partir desse conforto do 2-0 cresceu imensamente no jogo. Para mim foi o grande domínio que a gente viu de uma equipe dentro do campeonato. É até curioso, né, que nessa virada de turno para retorno, a gente tem algumas goleadas consecutivas, Botafogo e Fortaleza, Vasco e Santos, Flamengo e Vitória. Não sei se há alguma relação nisso, é difícil até a gente refletir sobre, mas o fato é que a que mais me impressionou, melhor atuação individual, coletiva de um time, e algumas das melhores atuações individuais nesse campeonato a gente viu nessa noite incrível de futebol no Maracanã. Excelente Flamengo, Samuel,
Pedro e Arrascaeta, principalmente, todos eles contribuindo de forma muito incisiva. Nas 6 primeiras finalizações do Flamengo foram gol. Você vê como esse time foi letal nessa noite de 8-0 no Maracanã. E aí, impressionante os números também que chegam esses atletas e o Flamengo com essa goleada. Claro, né, como já dissemos aqui, uma goleada fala muito sobre os dois times, né, e foi assim quando a gente analisou a goleada do Vasco no Santos, um gigante como o Santos, e ontem também a goleada do Flamengo também demonstra muita fragilidade desse Vitória, que briga na parte de baixo da tabela, Manu, mas... Falando um pouquinho com o Emanuel Ribeiro, naturalmente também para o Felipe mostra um time com a intensidade, com a capacidade que ele busca, né? De um time que o tempo inteiro busca o gol, não importa se começa o segundo tempo com 3-0, vai continuar incisivo no campo do adversário e tentando fazer os seus gols, o que leva a um resultado como que a gente teve ontem, né? É o que o Felipe vinha cobrando já, né? E a gente, quando analisava os jogos do Flamengo, principalmente no primeiro semestre, sempre falava também sobre essa oscilação do time no decorrer dos jogos. O Flamengo vinha fazendo alguns segundos tempos abaixo da média, né? Uma cobrança que ecoou lá dentro do ninho do urubu. E o que me chamou a atenção nesse jogo de ontem foi essa obsessão ofensiva do Flamengo, né? Esse apetite, o time vencendo por 2-0 com 3 minutos de jogo, não tirou o pé, pelo contrário, manteve a pressão, manteve a intensidade e depois do intervalo, com 3-0 no placar, o Flamengo ainda faz 5 gols, né? Uma noite realmente mágica, uma noite de uma atuação que vai ser importante para o Felipe Luiz moldar o time na sequência do campeonato. Eu acho que o importante nesse momento também, para esse jogo de ontem, é que o Felipe Luiz chegou para enfrentar o Vitória com apenas um desfalque já conhecido, que era o Eric Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, ainda vai levar um tempo para voltar a jogar, mas o Felipe tinha todo mundo à disposição. Tinha os reforços que acabaram de chegar, tinha os jogadores que foram liberados pelo departamento médico. O Alexandro até sai no primeiro tempo, mas a perda do Alexandro não foi determinante, não mudou a atuação, a postura do Flamengo na partida. E o Flamengo, com todos esses jogadores à disposição, com a janela de transferências que fez, que o Felipe Luiz tem elogiado muito, e a gente vê 2 jogadores entrando nesse time, o Saul e o Samuel Lino, tendo participação absurda nesses últimos jogos do Flamengo, né? É um time que passa essa mensagem para os adversários de que vai ser difícil enfrentar o Flamengo com esse nível de concentração, de aplicação tática. O intervalo maior também, o jogo do Inter na quarta, esse jogo só na segunda. O Felipe exaltou isso na coletiva. Falou sobre isso. Falou que, olha, era o tempo bastante para recuperar, para ter todo mundo bem pro jogo, né? Felipe que também pesou muito. Também comemorou ter poucos convocados, né? No caso só o Alexandro, que inclusive passa a ser uma dúvida. A gente não sabe se vai para a próxima data FIFA, até em relação aos próximos jogos, né? Para o Felipe ter esse... para o Flamengo ter esse período de descanso também, né, Richarlison? Em várias vezes em goleadas, não como essa, porque não é todo dia que a gente vê um 8-0, mas de superioridade em campo de um time sobre o outro, a gente costuma ver o time baixando o ritmo, né? Controlando o jogo no segundo tempo, mas tem o outro lado também, esses jogadores fizeram história ontem no Maracanã. Tem essa questão do cara se sentir parte de um momento histórico do time, do campeonato, e sabe que um jogo como esse dá uma moral para os próximos meses, digamos assim, numa reta final de campeonato. Pedro, por exemplo, faz 3 gols e se coloca até na briga pela artilharia num jogo como esse, né? E é engraçado porque assim, se você colocar isso antes da partida, eu tenho certeza que o Pedro não mirou isso. Ele vai lá, faz um hat-trick pra gente bater o recorde da goleada. Ele sente o jogo. O Arrascaeta, que eu acho que virou o maior assistente, né? Sim, também da história do Brasileirão. Também não deve ter mirado isso nesse jogo. Ele deve ter pensado, talvez, em qualquer momento, alcançar esses números. Mas o que me chamou a atenção foi o que a Manu falou, né? Essa questão de você fazer 2-0 em 3 minutos e não tirar o pé. E jogar, e querer fazer. E isso não é desrespeitar o adversário, isso é respeitar o adversário. Peraí, eu tô com o meu time assim, eu comecei a 100 por hora, eu não vou tirar o pé, não. Isso é o respeito que tem que ter com o adversário. Ah, mas não. Eu tenho um Pedro, eu tenho um Arrascaeta, eu tenho um Saul, eu tenho um Samuel Lino. E no segundo tempo você ainda tem Luiz Araújo, Bruno Henrique. Entrou. Os caras vão entrar, querendo entrar na ficha do jogo. Carrascal, de repente, vê esse jogo assim, oportunidade aí pra eu já soltar um pouco mais. Os caras vão querer entrar na ficha do jogo também, amigo. Agora, sabe por que eu falei que não me surpreende? Pega os números do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O ataque do Flamengo, ele tá 10 gols à frente do segundo melhor ataque, que é do Cruzeiro.
E um ataque com 44 gols, você falaria, tá tomando gol pra caramba. Só tem 9 gols tomados. Então não é um time que joga aberto, não é um time que joga na frente, mas não se defende bem. Não, é um time muito coeso. Eu tava até brincando com os meus amigos, né, que torcem pro Fluminense, pro Botafogo, pro Vasco. Tô falando aqui o pessoal aqui do Rio. Ah, mas vocês vão falar tanto do Flamengo. Como que não fala, meu amigo? Olha esses números, não tem como não falar. A gente tá vendo a gente os números colocou, no ano, né? Os números, porque como você falou da questão do ataque rubro-negro, é o primeiro ataque no futebol brasileiro em 2025 a chegar a 100 gols. Primeiro time a chegar a 100 gols nessa temporada. Flamengo com 52 jogos, a média fica 1,75, ou seja, pelo menos um gol, quase 2, mas pelo menos um gol a cada partida. E aí, ó, Bahia com 89, Fluminense com 84. Olha os números como são piores ainda para os concorrentes, né? Porque você fala de um Bahia que tem 89. 11 gols no Campeonato Brasileiro não é fácil de fazer. Já começa por aí. Aí você tem 5 jogos a mais, ou seja, o Bahia tem 5 jogos a mais que o Flamengo. Porque Bahia joga também a Copa do Nordeste. Exato, e 11 gols atrás. E alguns jogos desse Flamengo são Copa do Mundo de Clubes. Exato. Embora ele tenha feito 3 no Chelsea, embora ele tenha feito 2 no Bayern, quer dizer, é um nível diferente de enfrentamento. É complicado você não elogiar. Ah, pode não elogiar na temporada por aquilo que aconteceu contra o Atlético de não ter conseguido a classificação na Copa do Brasil? Ok. Aí entra no que a nossa querida falou aqui. Oscilações vai acontecer, ninguém consegue ser perfeito. O jogo de ontem não é padrão nem pro City do Guardiola, nem o Real Madrid. Nem pro próprio Flamengo. Só que né? Não dá pra esperar isso todo jogo. Mas é bom ver um time que é capaz de oferecer aquilo. Exato. Não tem como elogiar. Se você pega um time desse, se você vê fragilidades defensivas, você fala assim, opa, peraí, precisa melhorar alguma coisa. Mas não tem o que retocar. E o Felipe ainda falou na coletiva, vamos ajustar aqui. Eu até perguntei pra ele, o que você fala para os seus jogadores, Felipe, depois de um jogo como esse, que é uma atuação perfeita do Flamengo, é difícil até você motivar os jogadores. Aquilo que o Bené falou, é complicado. É muito importante. E é claro que esse elenco do Flamengo, ele vai trazer isso, essa experiência desses jogadores mais tarimbados, com mais bagagem, de entender que o 8-0 já passou. E que o sarrafo sobe. Então, um jogo de 2-0 que não teve tanta produção, a torcida já vai ficar brava. Pegou a dica? É isso. Então, agora, a partir de agora, o torcedor flamenguista vai querer show todos os jogos. Aquele 1-0 ali que aconteceu em Copa do Brasil. Finalizações. Que dá os 18 finalizações, mas é 1-0, o torcedor vai vaiar. Se você pega um jogo como foi Flamengo e Mirassol, que há uma semana atrás a gente estava comentando aqui, foi um jogo de apuro do Flamengo no final do jogo. Aquilo ali é o normal da Série A do brasileiro. O que a gente viu ontem é o anormal da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo fugindo da normalidade, cara, entregar esses números que a gente tá vendo, a troca de passe, não, e com um percentual muito alto de acerto, mesmo com o adversário postado atrás, né? O Vitória fez um jogo muito abaixo também. É importante a gente citar isso, né? Agora, não é todo time que quando pega um adversário jogando abaixo consegue enfileirar os gols. Foi o Flamengo que fez o Vitória jogar tão abaixo assim. Essa é a minha observação. Porque é o que a gente falou, essa intensidade, a forma com que eles continuaram jogando, buscando gol, não deixando o 3-0, 4-0, já tá bom, vamos... Não, eles sim, isso aí o ritmo, sem dúvida. O 2-0 muito rápido também, puxa o Vitória pra baixo. Condiciona o jogo, né? E você pode ter um time mais combativo, vai. O Vitória, desde o 2-0, parecia fora de combate. Pela intensidade do Flamengo. O Vitória cometeu 5 faltas no jogo, não achou nem pra derrubar os caras do Flamengo. Cara, eu acho que é o terceiro gol que o Arrascaeta dá de letra, não sei qual que é o gol, que ele dá meio assim de chaleira. Sim, foi o terceiro. Foi um lance coletivo lindo, né? A construção da jogada toda. Como é que pega? É que o Ricardinho falou, agora é só fazer aplaude. Não tem como. Você pode ser o melhor time. A forma com que o Flamengo conquistou esse gol, a forma com que ele produz essa jogada, não tem como... E começa lá de trás com o Jorginho tocando bola no campo de defesa, não tem como o time adversário marcar. Ele tem que esperar o gol e aproveitar que a torcida tá fazendo festa e aplaudir também. E você tem que ser humilde pra isso. É isso aí, cara. Não dá pra marcar, vai marcar. Coma lá, ó. Toma. Já não tá mais comigo. Toma. Pra trás. Não vai marcar como, o Arrascaeta parece que é canuto. Não. Finalização, né? É uma bola difícil, né? E é tudo toque muito rápido. Ela tá quicando.
Bate muito bem de pé. Então é isso, cara. Tudo bem. Eu tô com o Henrique. Vitória errou no comecinho de jogo. E acho que tem alguns erros também de escalação. Isso. Escalar um ponta na lateral direita, um volante pra estrear muito jovem. Não dá pra tirar o mérito do... Mas não tô tirando também, tá, Rick? Então tá parecendo que eu falo 8x0, aí, Vitória chutou aí meu telefone acabou que ele vai bombar e falar assim, começou de novo. O Flamengo os números da minha gente. O ponto que produziu o jogo foi o mérito do Flamengo. Mas que aí, também houve problema sério do Vitória a ponto do ser demitido. É o primeiro gol. Cara, mas é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Sim, mas ó, depois daí, ó lá, toquei. Não tá comigo. Como é que você posiciona pra marcar? Mas ali desde o início, a lateral direita do Vitória... Ele levou lá na frente. Eu acho que teve a falha do Arcanjo também. Eu sou defensor. O cruzamento até o último minuto. Eu sou defensor. Do Arcanjo. Sai por dentro. Esse erro na Série A, Rick, mas esse erro na Série A ninguém perdoa. Mas olha o que o Pedro faz. Faz isso com o Palmeiras também, pra você ver se o Roque não leva lá dentro com o Flaco. É isso que eu tô te falando. Olha o que o Pedro faz. De erro com 5 minutos. Se é um outro time, o atacante ele vai bater de primeira, vai bater no zagueiro. Aí que eu acho que vem o grande diferencial do Flamengo. Depois do 2x0, você avolumar o jogo, sentir o cheiro de sangue e liquidar. Aí eu acho que não é todo time que vai. Aí que eu acho que é o grande diferencial. É 1x0. Esse gol do Pedro, tudo bem, tem as falhas do Vitória. Mas o cara tá. O time tá tão assim, os jogadores estão tão prontos daquilo que eles vão fazer, que o Pedro ele tem a tranquilidade de cortar o jogador e fazer a cavada. Sim. Se é outro jogador. Gol aí também. É uma outra boa jogada. Confiança do time e confiança do jogador. Mas isso com 5 minutos, 3 minutos de jogo. De primeira. 3 minutos de jogo. A gente tem muitos haters dos pontos corridos que falam assim, não tem jogos marcantes em campeonato de pontos corridos. Eu acho que esse é o tipo de jogo que não decide título, né? Claro, coloca o Flamengo, continua em boa situação para brigar pelo título até o final, continuando na liderança, mas esse é o tipo de jogo que eu acho que o torcedor do Flamengo vai lembrar por muito tempo. Claro, pelo placar, pelo placar de 8x0, pelos gols. A plasticidade de cada gol, acho que o do Pedro dando o elástico é o mais diferente. Esse foi lindo. É um gol que, né, a gente vai... Mas que eu mais gostei foi vai brigar por o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Mas esse também é um golaço. Vários lances bonitos. Tem o Samuel Lino também participando de 5 gols. É algo que não acontece com frequência também, né? Eu até busquei esses números. Eu acho que a última vez que aconteceu foi com o Flamengo em 2019. O Arrascaeta e o Gabigol participando, cada um contra o Goiás. 5 gols contra o Goiás. O Arrascaeta faz 3 e dá 2 assistências. O Gabigol faz 2 e dá 3. Assim, mas o Samuel Lino, que acabou de chegar, né? Fez seu 8º jogo, o primeiro gol dele, os dois gols que ele fez ontem foi a primeira vez que ele marcou. E é um jogador que tá mostrando que o investimento alto realmente era merecido, né? Como o Felipe Luiz disse na coletiva depois, não valia o que pagou, valia o dobro, valia o triplo. Pagamos um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Quem tem pra pagar, tem mais é que pagar mesmo. Claro, até tem margem que eu. Se não der certo esse, ainda tem um dinheirinho pra tentar um outro ali. Agora, o que ficou muito demarcado é que o Flamengo tem individualidade. Esse gol, e quando todas elas estão numa mesma boa jornada, pode ser o Vitória, que eu achei desorganizado, pode ser o Palmeiras, o Cruzeiro, os melhores times do campeonato, cara, vai ser muito difícil parar. Quando os 4 da frente, mais os 2 meio-campistas ali, quando tá todo mundo bem, porque os zagueiros são muito regulares, a defesa é melhor do campeonato. Quando essa turma da frente tem 2, 3, 4 acesos dentro do jogo, cara, é muito difícil segurar. Porque é muita qualidade, é muita decisão certa, é muita eficiência na finalização. É isso que é diferenciado, assim, nesse time do Flamengo, assim. Todo time tem bons jogadores. Claro. Mas os do Flamengo acesos são melhores que de quaisquer time que a gente possa analisar nessa Série A. O Felipe falou de coisas a corrigir. Acho difícil, né? Num jogo perfeito, né? Praticamente como esse, encontrar pontos a corrigir. Acho mas talvez você tenha... que bateu errado ali. Tem uma comemoração que ele não gostou. Ensaiar melhor. Ele falou que vai ensaiar lateral essa semana, inclusive. Ele falou isso. 4 passes de 700, pô, não tem como. Mas, enfim, acho que tem talvez alguns pontos de atenção, Manu, aí quando a gente fala, por exemplo, do elenco, né? Ontem você trouxe bem. O Flamengo tinha praticamente todos os jogadores à disposição no elenco melhor da América do Sul, só o Pulgar estava fora. Mas se a gente olhar para os gols, e aí você estava falando agora, né, de quem fez os gols, participação nos gols, e vocês trazem isso no GE. Globo. Esse quarteto é quem comanda, em geral, as vitórias do Flamengo, né? Passa muito por esses jogadores que começaram a partida ontem, né? O Arrascaeta é o jogador mais decisivo do Flamengo na temporada. Ontem deu
assistência nos 2 primeiros gols do Flamengo, né? Depois marcou o 3º. O Samuel Lino tá chegando agora, mas parece que vai entrar também nessa lista aí de jogadores decisivos, de artilheiros do Flamengo na temporada. E o Pedro, eu acho que é um caso à parte, assim, né? O que aconteceu com o Pedro nessa temporada. Algo que a gente nunca tinha visto acontecer, da forma como o Felipe Luiz falou sobre ele na entrevista coletiva, e acho que dividiu também a temporada do Pedro, né? O Felipe Luiz foi pro tudo ou nada ali e conseguiu tudo. Parece ter recuperado realmente a vontade do Pedro de jogar futebol. O Pedro, desde então, tem entrado nos jogos com outra postura. A gente sabe da qualidade técnica do Pedro, mas taticamente também tem contribuído muito para esse jogo do Flamengo, tem conseguido colocar em prática essa pressão que o Felipe pede. A gente viu o Pedro ontem não só com os gols, mas se aproximando dos outros jogadores, fazendo pivô, saindo da área. É um jogador muito diferenciado também para o futebol brasileiro. Esse último gol dele, que foi o 7º do Flamengo, com o elástico, foi um gol absurdo também. Mas além desses jogadores de frente, eu acho que talvez o acerto do Felipe Luiz nessa segunda parte da temporada foi a escalação do Saul como volante ali ao lado do Jorginho, né? Quando o Saul chega para o Flamengo, o Felipe fala, não, o Saul chega para a posição que era do Gerson, vai jogar ali pela meia, direita, de meio, talvez o meio direita, isso. Que eu acho que é onde ele se encaixa melhor, e pela necessidade, pela ausência do De La Cruz, o Pulgar machucado, o Alan e o Everton Araújo não entrando tão bem no time, ele coloca o Saul ali, e cara, nos últimos 3 jogos do Flamengo, o Flamengo dominou os 2 jogos contra o Inter, agora faz esse jogo perfeito contra o Vitória. Eu acho que a atuação do Saul é algo que se destaca, assim. Ele junto com o Jorginho tem preparado ali o time, levado o nível técnico dos jogadores de frente e fizeram a diferença, né? O Saul ontem fez um jogo muito bom também, nesses 2 lances que a gente falou aqui, que o Vitória sai errando logo no começo, né? O Saul participa dos 2, ele recupera uma bola na lateral e depois ele divide com o zagueiro ali, depois da saída errada do Lucas Arcanjo, para recuperar a bola para o Flamengo, né? Um jogador que está em todos os cantos do campo, então acho que isso também está fazendo a diferença. Esses jogadores terem entrado e os jogadores de frente, Camila, como você falou, estarem participando tanto assim do jogo, né? E ontem foi realmente um show de bola do Flamengo. E outro que numa grande fase também não é novidade, mas viveu oscilações nas últimas temporadas, o Arrascaeta. O que vem jogando o Arrascaeta 2025 talvez seja pra gente já colocar na briga para ser a melhor temporada da carreira deles. A gente tá pegando os números, né? O Flamengo fez 20 jogos no campeonato até o momento, porque ainda tem um asterisco. O Arrascaeta tem 21 participações em gols. Esse é um número que a gente não vê todo dia. O Arrascaeta tem 11 gols marcados e 10 assistências. A gente sabe da qualidade dele, ele foi crucial em vários títulos do Flamengo, né, Henrique? Mas é um jogador que é muito difícil você encontrar, e como o Flamengo tem esse jogador, ele sabe que vai aparecer em momentos assim. E tá conseguindo estar saudável, né? Que eu acho que foi a grande lacuna dele. A bola a gente nunca duvidou, acho que todo treinador conseguiu usar bem o Arrascaeta. Ele entrega bons números temporada após temporada, mas estando saudável, o Felipe tá conseguindo algo mais. E eu acho que o Felipe tem uma boa interpretação de posicionamento dele, assim. Ele é menos meia, mais segundo atacante, assim, sob o comando do Felipe. Que eu acho que é um conhecimento que ele pode ter pego do campo. Sim. Porque ele jogou ao lado desse cara, ele treinou ao lado desse cara, ele marcou esse cara, ele jogou junto no mesmo time. Então acho que ele sempre conseguiu. Isso talvez tenha dado ao Felipe a condição de entender melhor o momento do Arrascaeta na carreira. E a posição que talvez seja mais confortável para ele ser tão decisivo, assim. E eu acho que a parte física passa pelo elenco farto. A chegada do Carrascal talvez até melhore isso no segundo semestre. Quando o Carrascal estiver pronto, e o Felipe está dando minutos, e ontem foi uma boa ocasião para ele dar esses minutos, e ele deu, para que esse jogador chegue a um bom nível e possa ser uma substituição mais clara para o Arrascaeta, o Arrasca pode ser preservado em alguns jogos que peçam característica diferente, ou que tem uma viagem mais longa. Eu acho que tem muito a ver com a questão física, esse momento brilhante dele. E para ser cravada com a melhor temporada, é ele seguir entregando os números e título para consagrar. Aí em dezembro a gente discute isso seriamente, mas o desempenho, tô com você, Benê, tá excelente, tá absurdo. Eu nunca vi ele jogar nesse nível, mesmo no tempo dele de Cruzeiro inicial lá e agora no Flamengo brilhante, a gente nunca viu. Vamos trazer mais números dessa goleada histórica do Flamengo ontem, 8-0 em cima do Vitória, porque essa foi a maior goleada da história do Brasileiro de pontos corridos, né? Esse foi 8-0, a gente foi atrás das maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro como um todo, e aí lembrando que a CBF reconheceu a Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa como Campeonato Brasileiro, então a gente foi até antes. A pré-história do Campeonato Brasileiro. A
história boa do Campeonato Tem goleada de 1960. Começando a maior goleada de toda a história do Brasileirão em 83, 10-1 do Corinthians em cima do Tiradentes do Piauí. Depois o Vasco, que venceu a Tuna Luso em 84 por 9-0. O Fluminense no Fonseca, na década de 60, ganhou por 8-0, mesmo placar da vitória do Grêmio em cima do Perdigão em 67. O Flamengo agora entra nesse rol com a goleada de ontem, de 2025. Em 82, o Guarani venceu o River do Piauí também por 8-0. E o próprio Flamengo, em 81, goleou o Fortaleza por esse mesmo placar de 8-0. E aí tem as dos pontos corridos, né? Que agora o Flamengo entrou ali nessa tabela. Disparado, né? Isolado, né? O 8-0 do Flamengo sobre o Vitória. Outras edições com 7-0, né? Tem São Paulo e Paysandu em 2004, Goiás e Juventude em 2003. O Cruzeiro da Tríplice Coroa batendo o Bahia por 7-0 em 2003 também. E aí 7-1, né? Internacional. É um placar até difícil de falar, 7-1, acho que até difícil de pronunciar esse placar, mas 7-1 do Inter sobre o Santos em 2023, Grêmio sobre o Figueirense em 2008, tem o clássico, né, emblemático do Corinthians em ano de título também sobre o Santos, 7-1, e Fluminense e Juventude em 2004 também um placar de 7-1. E o Grêmio visitante, né, em 2008, chama atenção, Santa Catarina. Temos mais números também, comparando, claro, um time que ainda está em andamento na temporada com aquele time histórico do Flamengo de 2019, mas no mesmo recorte, né? O mesmo número de jogos do Campeonato Brasileiro. Esse time de agora tem números superiores. Claro que vale destacar que o time de 2019 começa sob o comando de um treinador que sai do cargo, né? O Abel Braga comanda o Flamengo por 9 rodadas e depois tem a chegada do Jorge Jesus, mas após 20 jogos, né? O Flamengo, lembrando, não completou as 21 rodadas até o momento em 2025, tem um ponto a mais em relação àquele time, igualou os gols feitos, né? O 8-0 trouxe também esse empate agora no placar. Gols sofridos, o time de 2025 sofreu 10 a menos, são 19 contra 9, e o saldo de gols impressionante também, superior de 10. 35 gols de saldo desse Flamengo do Felipe Luiz, né, Richardson? Claro, tem muita temporada, o Palmeiras se mantém na cola, o Palmeiras também tem um grande time que ainda também está se reformulando, né? A janela ainda está aberta, tem gente para chegar, gente para se adaptar, mas esse time do Flamengo dá mostra de que vai brigar nas duas frentes que restam, né? Eu acho que quando a gente fala da temporada, claro, um jogo de Copa pode te eliminar, né? O Flamengo sofreu isso na Copa do Brasil, inclusive. Acho que ninguém duvida que o Flamengo é mais time que o Atlético Mineiro nesse momento. Mas a Copa nivela, né? Você num jogo ruim, você tá fora. É muito difícil ver esse time perdendo muitos pontos numa briga de pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E acima de tudo, né? O que nos dá a certeza é do momento. A gente está falando sobre o momento. Daqui um mês pode ser que ou o Flamengo melhore, ou também pode ser que ele volte a oscilar como oscilou dentro dessa temporada. Penel, o que me chama atenção é a quantidade de gol, cara. Não dá. Quando você tem um time tão coeso e defensivamente tão forte como o Flamengo está nesse momento, não tem como dar errado, cara. Olha aí, os números estão falando ali. Em 2019, eram 19 gols. 10 gols é muito gol. Ah, só 10. Não, para fazer 10 gols não é fácil em Campeonato Brasileiro ou na temporada. A gente tá falando de 10 gols a menos. É muita coisa. Num time que até pouco tempo atrás, Pedro e Arrascaeta não podiam jogar junto. Agora joga Pedro, Arrascaeta, Saúl e Jorginho. Entendeu? E o time não toma gol. Então, assim, cara, eu tinha um treinador, que todo mundo sabe quem é, que diz: qualidade pode jogar todo mundo junto, desde que você saiba o que você tem que fazer sem a bola. E aparentemente parece que o Flamengo está entendendo isso. Ah, nós não temos marcadores, nós não temos jogadores de pegada, perdeu a bola, quem estiver mais próximo já tenta roubar. Quando pegar um adversário que você sente que você tem que encorpar mais no meio, você tem opção no banco. Pulgar daqui a pouco volta, você tem como fazer. E o Felipe faz isso muito habilidosamente, né? Aliás, esse desempenho defensivo tem que animar mais a torcida pra Copa, cara. Pra Libertadores. Time que toma pouco gol, cara, dificilmente perde o controle de uma eliminatória. Tá sempre no jogo. Tá sempre no jogo ali, tá sempre por um gol de conseguir uma classificação, de abrir uma vantagem ou de recuperar alguma coisa. O próprio gol que tira o Flamengo da Copa do Brasil é um gol de erro de saída de bola do Flamengo. É claro que o Atlético teve outras chances naquele primeiro jogo, não se resumiu a isso. Mas acaba sendo o gol que provocou os pênaltis, porque no jogo de volta o Flamengo ganha só de 1-0, né? Não consegue reverter. Um gol de erro de saída de bola, um gol que é fácil explicar, é fácil visualizar ali onde aconteceu o erro, que não é comum, porque são zagueiros muito técnicos. Como sistema, a defesa expõe muito pouco o time e entrega muito pouco gol ao adversário. E isso, com certeza, num contexto de Copa, em pontos corridos excelentes, você jogou num time que não tomava gol, por isso era campeão. São Paulo era exatamente isso. O Richardson sabe qual é a melhor defesa da história dos pontos corridos.
E tem só uma observação. A gente tomou 7 gols em 30 e... A gente já tinha sido campeão, acho que foi 32 jogos. Já tinha sido campeão, 33. E aí, sim, nos últimos 5 já largou, a gente tomou mais... Já botou um asterisco. Mais 6, foram 13. O campo protegia muito. 19 gols e 38 então, tomamos jogos. bastante gols. São Paulo de 2007. Mas no começo... Mas e aí, esse recorde vai ser quebrado? Se mantiver essa pegada... Agora aí, ele respirou fundo, ele tá aqui exaltando o Flamengo, exaltando. Na hora que tocou na ferida dele, ele ficou com vontade de falar, espero que não. Já passou da metade do campeonato pro Flamengo. São 9 gols sofridos. E aumentam mais ainda a proeza que o Flamengo tem feito. É. Imagina, já passou da metade. O Flamengo, se tomar mais 9, vai pra 18. Já passou da metade. Básica. Se esse time toma pouco gol e tem os atacantes que tem, faz a combinação aí. Uma hora o atacante vai achar a jogada, velho. Olha os caras que tem à disposição na frente. Não, e eu tava falando... Ele já tá uma. Provavelmente já tão bastante. Todo mundo faz gol nesse time do Flamengo. E outra coisa. O Flamengo não tá sofrendo, não. O Rossi não tá sendo o melhor jogador do campo. Não tem bombardeio, não. Pode ter momento de jogo. Sim, é normal. Tem um E ele vem dando conta, quando ele é exigido, ele vem muito bem. Na hora que precisa, o goleiro pega. Não, e outro ponto, acho que quando as coisas não fluem, e a gente repete, nesse jogo de ontem, ele é fora da curva, né? Não vai ser todo Não é a descrição as 6 primeiras finalizações vão entrar. Felipe pediu, inclusive, pra gente frisar isso. A coisa não tá fluindo, a bola parada virou uma arma desse time do Flamengo. Quantos jogos recentes a gente não viu, e até era uma força Léo Ortiz, Léo Pereira fazendo gol. É o time que mais gol faz bola parada na temporada. E foi uma coisa que virou problema, né? Que a gente trazia pra falar assim, nossa, o Flamengo só faz gol de bola parada, se salvou na bola parada, e o Felipe sempre falando, gente, mas a bola parada também é uma estratégia. O time tá jogando e quando não tem caminho, não tem espaço, a bola parada tá ali pra ajudar o Flamengo, né? É um time que tem muito recurso e isso faz diferença no final, com certeza. Bom, o vídeo é isso aí, galera. Como você pode ver, o Flamengo tem quase todos os recordes do campeonato e vai continuar assim, cara, nessa pegada, porque o time tá no nível que nenhum outro se encontra agora. Tá lá em cima e jogando afiado. E continue assim, não vai oscilar mais. Não vem com essa não, tá, Richarlison? O time vai oscilar. Para que a gente tem banco e nosso banco é recheado? É justamente para isso. Quem tiver já diminuindo ali a performance, tira ele, coloca outro. Felipe é cabeça e o Felipe tá correspondendo, calando muita gente. O cara manja. Pô, o cara não tá aí à toa. E ó, o próximo agora vai ser o Grêmio domingo, cara. Imagina. Eu tava vendo agora um vídeo aí que parece que... é zoeira, eu não sei. Que o Grêmio tá querendo... assinar o WO para não vir pro Rio. Só pode ser brincadeira, isso não é verdade. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.